O edifício Primavera era um prédio residencial de 15 andares. Construído no início dos anos 1980, tinha uma fachada de tijolos aparentes e varandas, com grades de ferro pintadas de preto. Era um prédio familiar, com muitas crianças brincando na área comum, e vizinhos que se reuniam aos domingos para churrascos no salão de festas. Foi nesse ambiente que Renata e Eduardo decidiram comprar seu primeiro apartamento. Ela estava grávida de 6 meses, e a ideia de criar o filho em um lugar arborizado e tranquilo os encantou. O apartamento era o 502, um imóvel de 3 quartos no 5º andar, com uma varanda ensolarada e um quarto que seria transformado no berçário. A mudança ocorreu sem problemas. Renata decorou o berçário com carinho, pintou as paredes de amarelo claro, colocou um berço de madeira, um mobile de estrelas pendurado no teto e uma poltrona de amamentação no canto. O restante do apartamento foi mobiliado aos poucos. Os vizinhos pareciam simpáticos, embora alguns tivessem um olhar curioso quando viam a barriga de Renata. Uma senhora do 501, Dona Carmen, chegou a perguntar se eles já sabiam onde seria o quarto do bebê. Quando Renata mencionou o cômodo que escolhera, a senhora fez uma pausa e disse: "Ah, sim, aquele quarto já foi berçário antes." Depois desconversou e entrou no elevador. O bebê nasceu saudável, um menino chamado Miguel. Nos primeiros meses tudo correu bem. Miguel dormia no berçário, acordava para mamar e voltava a dormir. Renata passava horas na poltrona de amamentação, embalando o filho e contemplando as estrelas do mobile. Mas por volta do 4º mês, ela começou a notar algo estranho. Miguel, que até então dormia a noite toda, passou a acordar sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã. Ele não chorava de fome, nem de frio, nem de dor. Chorava com um desespero que Renata nunca vira em outros bebês. Era um choro agudo, intenso, que só cessava quando ela o tirava do berçário e o levava para o quarto do casal. Eduardo achou que fosse cólica. Renata também tentou acreditar nisso. Mas com o passar das noites, ela percebeu um padrão. Miguel só chorava quando estava no berçário. Se dormisse no quarto do casal, passava a noite em paz. Se dormisse na sala também, mas bastava colocá-lo no berço do quarto amarelo para que, pontualmente às 3 da manhã, o choro começasse. Renata comentou com a vizinha do 501, Dona Carmen. A senhora a olhou com uma expressão séria e disse: "Eu avisei, aquele quarto já foi berçário antes." Renata insistiu para que ela explicasse. Dona Carmen suspirou e contou a história. No início dos anos 2000, o apartamento 502 pertencia a um jovem casal, que também tinha um bebê. O menino se chamava Lucas. Era uma criança saudável, mas que, segundo Dona Carmen, também chorava muito durante a noite. Os pais estavam exaustos. Uma noite, a mãe, uma mulher chamada Fabiana, discutiu com o marido. Ela não aguentava mais as noites sem dormir. O marido foi trabalhar no dia seguinte, e Fabiana ficou sozinha com o bebê. Quando o marido voltou, encontrou a porta do berçário fechada. Fabiana estava sentada no chão da sala, com os olhos vazios. Lucas estava no berço. Já não chorava mais. A causa da morte não foi divulgada. Os vizinhos souberam apenas que o bebê falecera durante o sono, por razões que a perícia não conseguiu determinar com precisão. Fabiana e o marido se mudaram logo depois. O apartamento ficou vazio por 1 ano e foi vendido a uma nova família, depois revendido e novamente alugado. Nenhuma família com bebês permanecia ali por muito tempo. Dona Carmen dizia que, nas noites mais silenciosas, ainda se ouvia o choro de um bebê vindo do 502. Um choro que não era de dor, mas de abandono. Renata ouviu a história com o coração apertado. Ela não sabia se acreditava em fantasmas, mas o relato de Dona Carmen explicava o que estava acontecendo com Miguel.
Naquela noite, ela decidiu fazer algo diferente. Colocou Miguel no berço, apagou a luz e ficou sentada na poltrona de amamentação, no escuro, esperando. Às 3 horas da manhã, o choro começou, mas não era Miguel. Miguel dormia tranquilamente no berço. O choro vinha do canto do quarto, perto do armário. Era um choro fraco, distante, como o de um bebê que está em outro cômodo. Renata sentiu o sangue gelar, mas permaneceu sentada. Ela respirou fundo e falou em voz alta, com a voz mais calma que conseguiu. Lucas, eu sei que você está aqui. Eu sei que você está sozinho, mas você não precisa mais chorar. Sua mãe não pôde ficar, mas Deus está com você. Eu vou rezar por você. Você pode descansar. Ela rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, com a voz trêmula, mas firme. O choro continuou por mais alguns minutos, e depois foi diminuindo, até desaparecer completamente. Miguel não acordou. Dormiu a noite inteira pela primeira vez desde que haviam se mudado. Renata repetiu o ritual nas noites seguintes. Sempre que o choro começava, ela rezava, sempre com calma, sempre com respeito. Aos poucos, o choro foi ficando mais raro. Deixou de ser diário para ser semanal, depois quinzenal, depois apenas uma vez por mês. Miguel passou a dormir tranquilamente no berçário, como se a presença que o perturbava tivesse se acalmado. Renata nunca contou a Eduardo sobre as rezas noturnas. Ele não acreditaria, mas ela sabia o que ouvira, sabia o que sentira. A família viveu no 502 por mais 3 anos. O choro nunca mais voltou com a mesma intensidade. Quando se mudaram para uma casa maior, Renata fez questão de deixar um bilhete na gaveta do armário do berçário. O bilhete dizia: Lucas, você foi amado. Descanse em paz. Ela esperava que o próximo morador encontrasse o bilhete e soubesse o que fazer, caso o choro recomeçasse. Hoje, o edifício Primavera continua de pé. O apartamento 502 pertence a uma nova família, que também tem um bebê. De vez em quando, nas noites mais silenciosas, o choro fraco ainda pode ser ouvido vindo do berçário, mas os novos moradores já sabem o que fazer. Basta acender uma vela, rezar uma oração e dizer ao pequeno Lucas que ele não está mais sozinho. Relato 2. Amanda encontrou o anúncio numa terça-feira chuvosa, enquanto tomava café no apartamento minúsculo que dividia com uma amiga. A foto mostrava uma sala ampla, com piso de taco e janelas que davam para o mar. O preço era tão abaixo da média que ela chegou a pensar que fosse golpe. Ligou para a imobiliária desconfiada, mas a voz da corretora era profissional e tranquila. O proprietário tem pressa em alugar, explicou. É um excelente imóvel, bem conservado, num prédio tradicional. Amanda visitou o apartamento 703 no mesmo dia. O edifício Morada dos Ventos ficava numa rua arborizada, a 2 quadras da praia. O hall de entrada tinha mármore gasto e um lustre de cristal que já fora imponente. O elevador rangeu ao subir, mas nada que assustasse uma arquiteta acostumada a prédios antigos. Ela se mudou em uma semana. O apartamento 703 ficava no 7º andar, no final de um corredor longo e silencioso. A porta era de madeira maciça, com uma pintura branca já descascando nas bordas. Por dentro, o imóvel era exatamente como nas fotos. Sala ampla, 2 quartos com janelas para a rua, uma cozinha arejada e um banheiro reformado. Amanda pintou as paredes, trocou as cortinas, espalhou seus livros e sua coleção de discos de vinil pela sala e, em poucos dias, sentiu-se em casa. A única coisa que lhe causou estranheza foi o vizinho do 704, um senhor de cabelos grisalhos que a cumprimentou no corredor, com um olhar demorado e uma frase enigmática: "Você é a nova moradora do 703. Que Deus a acompanhe."
Ela achou aquilo desagradável, mas atribuiu ao jeito esquisito de gente mais velha. Na primeira semana, tudo foi perfeito. Amanda trabalhava de casa, fazia reuniões por vídeo, ouvia música e dormia um sono profundo e reparador. Mas, a partir da segunda semana, ela começou a notar pequenas coisas. Primeiro, foi o cheiro. De vez em quando, um aroma adocicado invadia a sala, como o de um perfume floral antigo, daqueles que se usava nos anos 1950. O cheiro aparecia do nada, pairava no ar por alguns minutos e depois sumia. Amanda revirou os armários atrás de um sachê, de um frasco esquecido, de qualquer fonte possível. Não encontrou nada. Pensou que fosse do apartamento vizinho, que talvez uma senhora idosa usasse aquele perfume. Mas o cheiro era muito forte para vir de outro imóvel. Parecia estar dentro da sala. Depois vieram os sons. Eram estalos noturnos que Amanda inicialmente atribuiu ao encanamento, mas aos poucos, os estalos foram se tornando mais definidos. Não eram barulhos aleatórios de canos. Era um som ritmado, como se alguém estivesse batendo com a ponta dos dedos na parede do quarto. 3 batidas, pausa, mais 3 batidas, pausa, e assim por diante. Amanda passou uma noite inteira ouvindo aquilo, encolhida na cama, sem coragem de se levantar. Na manhã seguinte bateu na porta do 704 e perguntou ao vizinho se ele ouvira algum barulho durante a noite. O senhor grisalho olhou para ela com a mesma expressão enigmática de antes e disse: "Você ainda não sabe, não é?" Depois fechou a porta devagar, sem dar explicações. Amanda ficou intrigada e incomodada. Procurou o síndico, um homem chamado seu Renato, que morava no primeiro andar. Ele a recebeu na portaria com um sorriso que pareceu forçado. Quando ela mencionou os barulhos e o cheiro, o sorriso desapareceu. Ele coçou a nuca, hesitou e disse: "Olha, moça, o 703 tem um histórico. Eu não gosto de falar disso para não assustar os novos moradores, mas a senhora tem o direito de saber." Ele contou que, antes de Amanda, o apartamento ficara 6 meses fechado. A última inquilina, uma mulher de 72 anos chamada Lourdes, havia falecido ali. Ela morava sozinha e um dia sofreu um infarto fulminante. Seu corpo ficou estendido no chão da sala por 3 dias, até que o cheiro forte percebido pelos vizinhos levou o síndico a arrombar a porta. Amanda saiu da portaria com as pernas bambas. A história era terrível, mas não explicava os fenômenos que ela estava vivendo. Afinal, o cheiro que ela sentia não era de decomposição. Era um perfume floral, suave e antigo. E as batidas na parede não pareciam aleatórias, pareciam intencionais. Ela decidiu pesquisar sobre a antiga moradora. Procurou na internet, em grupos de moradores do bairro, em redes sociais. Encontrou uma postagem antiga em um fórum de histórias. O texto mencionava uma senhora chamada Lourdes, que vivia sozinha e era conhecida por seu perfume de lavanda, que impregnava o corredor do 7º andar toda vez que ela saía de casa. Dizia também que ela tinha o hábito de bater 3 vezes na parede do quarto quando se sentia sozinha, como um sinal para a vizinha do lado, que já havia falecido anos antes. As duas eram amigas e, segundo o relato, se comunicavam através das batidas. Naquela noite, Amanda decidiu fazer um teste. Deitou-se na cama e esperou. Por volta da 1 da manhã, as batidas começaram. 3 toques suaves na parede atrás da cabeceira. Ela respirou fundo e, com a coragem que não sabia que tinha, bateu 3 vezes de volta. O som cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do quarto. E então, o perfume de lavanda voltou, mais intenso do que nunca. Amanda sentiu o ar gelar ao seu redor, mas não era um frio assustador. Era um frio suave, como o de uma brisa noturna. Ela teve a nítida sensação de que não estava mais sozinha no quarto. Mas, pela primeira vez desde que se mudara, a sensação não era de medo, era de companhia. Nos dias seguintes,
Amanda pesquisou ainda mais sobre Dona Lourdes. Descobriu que ela tinha um filho, que morava em São Paulo e que raramente a visitava. A senhora passou os últimos anos de vida em uma solidão quase completa. A única amiga que tinha era a vizinha do 702, uma senhora chamada Dulce, que falecera 2 anos antes dela. Quando Dulce morreu, Dona Lourdes ficou completamente sozinha, mas continuou batendo na parede todas as noites, como se ainda esperasse uma resposta que nunca mais veio. Amanda compreendeu que aquilo não era uma assombração no sentido tradicional. Não havia ali uma alma penada, um espírito vingativo ou qualquer coisa maligna. Havia apenas uma solidão que sobrevivera à morte, uma necessidade de se comunicar, de ser ouvida, de receber uma resposta. Ela passou a aceitar as batidas noturnas e, sempre que as ouvia, respondia com 3 toques suaves. O perfume de lavanda continuava aparecendo de vez em quando, especialmente nas noites mais frias. Amanda se acostumou com aquilo, sentia que Dona Lourdes estava ali, mas não como uma ameaça, apenas como uma presença que ainda não aprendera a ir embora. Ela morou no 703 por 2 anos. Durante esse tempo, as batidas foram ficando cada vez mais raras, até cessarem completamente. O perfume de lavanda também sumiu aos poucos. Amanda acreditava que Dona Lourdes finalmente encontrara a paz, talvez por ter alguém que finalmente respondeu ao seu chamado. Quando ela se mudou, fez questão de deixar uma flor de lavanda sobre o parapeito da janela, como uma homenagem silenciosa à antiga moradora. Hoje, o apartamento 703 está novamente alugado. Os novos inquilinos nada sabem sobre Dona Lourdes, não sabem sobre as 3 batidas na parede e nem no aroma de lavanda pairando no ar. Dona Lourdes finalmente conseguiu seguir seu caminho. Relato 3. O edifício Santa Amália ficava em uma rua tranquila. Construído no final dos anos 1960, o prédio de 10 andares tinha uma fachada de pastilhas azuis que o tempo desbotou, grandes janelas de madeira que rangiam com o vento e um hall de entrada com piso de granilite que ecoava cada passo. Era um prédio familiar, daqueles onde os vizinhos se conheciam pelo nome, e o síndico morava no local havia mais de 20 anos. Mas havia algo no Santa Amália que os moradores evitavam comentar. Algo que ficava no 2º andar, no final do corredor. O apartamento 204. Tudo começou quando Luana, uma jovem designer gráfica de 26 anos, decidiu alugar o imóvel. O preço estava bem abaixo do mercado para um apartamento de 2 quartos naquela região, e a imobiliária não fez muitas exigências. A chave foi entregue rapidamente, com um aviso breve e enigmático da corretora. A senhora pode ouvir alguns barulhos, mas é o encanamento. O prédio é antigo. Luana não deu importância. Ela estava animada com a conquista do primeiro apartamento solo. Nos primeiros dias, a vida no 204 foi tranquila. Ela montou seu escritório no 2º quarto, organizou a sala com plantas e livros e passou a trabalhar de casa em um silêncio que considerava um luxo. Foi na 3ª noite que o padrão começou a se revelar. Por volta das 3h15 da madrugada, Luana acordou com um som seco e ritmado. Eram 3 batidas na parede, 3 batidas fortes, precisas, que pareciam vir do outro lado do quarto. Ela ficou imóvel na cama, ouvindo no escuro, com o coração acelerado. As batidas cessaram. Ela acendeu a luz, verificou o quarto ao lado e o corredor. Nada. O encanamento, sussurrou para si mesma, repetindo a frase da corretora como um mantra. Na noite seguinte, as batidas voltaram no mesmo horário. 3 pancadas. Depois, silêncio. E na noite seguinte, mais uma vez, sempre às 3h15 da manhã, com uma regularidade que não combinava com canos velhos. Na 5ª noite, o fenômeno evoluiu.
Além das batidas, Luana começou a ouvir passos. Eram passos lentos e pesados que vinham do corredor, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Ela se levantou e abriu a porta do quarto, esperando ver alguém na sala. Não havia ninguém, mas os passos continuaram, agora mais próximos, como se caminhassem em sua direção. Ela recuou, trancou a porta do quarto e ficou encostada na cama, abraçando os joelhos, até o som desaparecer com a chegada do amanhecer. Na manhã seguinte, Luana decidiu que precisava de respostas. Procurou o síndico, um senhor chamado Seu Osvaldo, que morava no primeiro andar. Quando ela mencionou o apartamento 204, o rosto dele mudou. Ele hesitou, pigarreou e disse apenas: "Faz tempo que ninguém fica muito tempo nesse apartamento." Luana insistiu por mais informações, mas Seu Osvaldo se fechou. Foi a vizinha do 203, uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Zilda, quem contou a história. Ela pediu que Luana entrasse em seu apartamento, serviu café e falou em voz baixa, como se tivesse receio de ser ouvida pelas paredes. No início dos anos 2000, o apartamento 204 foi ocupado por um homem chamado Henrique. Ele era um professor universitário aposentado, viúvo, que vivia sozinho e passava os dias lendo livros de filosofia. Os vizinhos o descreviam como uma pessoa educada, mas reservada. Henrique tinha um ritual que repetia todas as noites, religiosamente. Ele acordava às 3 horas da manhã, preparava um chá preto na cozinha e caminhava pelo corredor do apartamento por exatamente 30 minutos. Dizia que aquilo o ajudava a pensar, a organizar as ideias para o dia seguinte. Foi em uma noite de inverno que Henrique não apareceu mais. Os vizinhos estranharam a ausência do professor, mas acreditaram que ele tivesse viajado. 2 semanas depois, o síndico da época arrombou a porta após reclamações sobre um odor que vinha do 204. Encontraram Henrique no chão do corredor, ao lado de uma xícara de chá quebrada. Ele havia sofrido um mal súbito durante sua caminhada noturna e permaneceu ali, sozinho, até ser encontrado. O laudo apontou morte natural, mas Dona Zilda contou algo que não estava nos laudos. Nas noites seguintes à retirada do corpo, os moradores dos apartamentos vizinhos começaram a ouvir as mesmas coisas que Luana ouvia agora. As 3 batidas, que muitos interpretavam como as batidas da xícara no chão, os passos no corredor e, em algumas noites, um som mais perturbador, o de uma respiração ofegante, como a de alguém que estava caindo e tentando se apoiar na parede. Luana saiu do apartamento de Dona Zilda com um peso no peito que não sentia antes. Ela não era uma pessoa mística, não acreditava em assombrações, mas a precisão dos detalhes a abalou. As batidas que ela ouvia, o horário exato, os passos no corredor. Tudo correspondia à rotina do antigo morador, como se o professor Henrique ainda estivesse repetindo seu ritual noturno, alheio ao fato de que seu corpo já não estava mais ali. Naquela noite, Luana decidiu fazer um teste. Antes de dormir, ela colocou uma xícara de chá preto sobre a mesa da cozinha e disse em voz alta: "Seu Henrique, eu sei que o senhor gosta de chá. Vou deixar aqui para o senhor. Pode beber." Ela foi para o quarto com uma sensação estranha de estar sendo observada. Dormiu um sono agitado e acordou abruptamente. Olhou no relógio, 3h15 da manhã. As batidas não vieram, os passos não vieram. O silêncio era tão denso que parecia ter textura. Luana se levantou, abriu a porta do quarto e caminhou até a cozinha. A xícara de chá estava vazia. Não estava quebrada, não estava no chão. Estava sobre a mesa, vazia e fria, como se alguém a tivesse segurado, bebido e a colocado de volta no lugar com extremo cuidado. Ela sentiu o ar gelar ao seu redor. Não era o frio do inverno. Era um frio que vinha de dentro, um arrepio que subia pela espinha e se instalava na nuca.
Luana compreendeu naquele instante que Henrique não era uma ameaça. Ele era apenas um homem solitário que não sabia que havia morrido. Um homem que continuava sua rotina porque aquilo era tudo o que lhe restava. Ainda assim, a ideia de compartilhar um apartamento com uma presença invisível era perturbadora demais para ser ignorada. Na manhã seguinte, ela ligou para a imobiliária e comunicou que devolveria o imóvel. A corretora não fez perguntas, apenas anotou a data da entrega das chaves. Luana fez as malas em tempo recorde e, antes de sair, deixou uma última xícara de chá preto sobre a mesa da cozinha. Dessa vez, ela colocou um bilhete ao lado. O bilhete dizia: "Seu Henrique, o senhor pode ficar, mas não precisa mais acordar às 3 da manhã. O senhor já pode descansar." Ela fechou a porta do 204 pela última vez e desceu as escadas sem olhar para trás. Nunca mais pisou naquele prédio. Hoje, o edifício Santa Amália ainda está de pé. O apartamento 204 continua sendo alugado e desocupado em ciclos curtos. Os novos moradores nunca duram muito. Em pouco tempo, eles também começam a ouvir os passos no corredor. Também acordam às 3h15 da manhã. Também sentem o arrepio inexplicável e a sensação de que há alguém caminhando atrás deles. A única diferença é que nos dias de hoje, quem passa em frente ao prédio tarde da noite, às vezes vê uma luz acesa na janela do 204. Uma luz fraca, amarelada, que permanece por alguns minutos e depois se apaga. Não há ninguém morando lá, mas a luz continua acendendo, todas as noites, por volta das 3 horas da manhã, porque o professor Henrique ainda está lá, caminhando em silêncio, esperando um descanso que talvez nunca chegue. Dizem que se você passar em frente a um prédio antigo com pastilhas azuis, preste atenção nas janelas do segundo andar. Se houver uma luz fraca acesa, não se assuste. É apenas um professor aposentado preparando seu chá, fazendo sua caminhada noturna, repetindo para sempre os gestos de uma vida que já terminou. E se você, por acaso, alugar aquele apartamento, lembre-se de deixar uma xícara sobre a mesa antes de dormir, porque alguns moradores nunca vão embora e alguns hábitos nem a morte consegue interromper.